aqui é a questão 3. Essa caiu algo parecido no Enem aqui. Só que falava mais sobre o circuito das caixas de som, mas você tinha que saber mais ou menos como funciona o microfone, o alto-falante, para como que ele gera, como é que potencializa, né, o som através de energia elétrica, como que essa energia elétrica é gerada, e é com indução. E ele vai falar aqui. O microfone, então, 2022/1, prova 3, né, que foi separado em grupos por causa da pandemia nessa edição. O microfone é um dispositivo capaz de converter ondas sonoras em sinais elétricos. Tá? Então, transforma som em sinais elétricos que correspondem ao som, porque tem que depois ser traduzido para o som de volta, né? Transmitindo informações para um alto-falante ou um gravador. Ele é constituído por uma membrana oscilante. Você acha que aquela membrana é só para proteger da poeira, né? Não. Né? A capa que vem proteger, mas a membrana vai ficar... Aquilo é importantíssimo. Ela é constituída por uma membrana oscilante, uma bobina e um ímã. Quando ondas sonoras atingem a membrana oscilante, ela passa a vibrar, fazendo a bobina oscilar com a mesma frequência das ondas na região. Então, com isso aqui oscila para lá e para cá, a bobina oscila para lá e para cá. Vai para frente e para trás. Bobina oscilar com a mesma frequência das ondas na região onde atua o campo magnético criado pelo ímã do microfone. E aqui eu tenho um ímã. Digamos que aqui seja um polo norte e aqui um sul. Por exemplo. Eu já vou explicar como melhor, lembrar vocês a indução magnética, vocês vão entender melhor. Criado pelo ímã do microfone, aqui tem um ímã criando um campo. E aí você faz a bobina ficar oscilando para frente e para trás, gerando uma corrente elétrica induzida, que vai ficar oscilando na mesma frequência do som. Então, com essa oscilação, você sabe qual é a frequência do som emitido. Essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina, aí vem as explicações. Mas antes de entrar em explicações, vamos só lembrar o seguinte: como que funciona essa corrente induzida? Basicamente, o exemplo clássico, que vai ajudar muito bem a entender isso aqui, é você ter um ímã, e aqui, por exemplo, uma espira circular, condutor. Lembrando, como eu falei nas questões anteriores, que as linhas de força, né, as linhas de indução de campo magnético, saem do norte e chegam no sul. Então, o que eu sei? Que uma variação de fluxo magnético, ao longo do tempo, gera uma força eletromotriz induzida. Força eletromotriz é a tensão. É o que faz os elétrons se deslocarem, a diferença de potencial. Ou seja, essa força eletromotriz induzida, por sua vez, provoca uma corrente induzida, porque tensão gera corrente. Aqui você vai encontrar nos livros didáticos um menos, que só quer dizer que a variação de fluxo se opõe à força eletromotriz induzida, gera uma corrente que, por sua vez, gera um campo magnético que tenta destruir, se opõe à variação de fluxo que gerou. Então, assim, essa força motriz induzida tem uma natureza de destruir o seu criador. Essa variação de fluxo pelo tempo cria, mas essa força induzida criada gera uma corrente que, por sua vez, gera um fluxo magnético que tenta anular essa variação. Por isso, menos. É uma coisa... ela está no sentido oposto à variação do fluxo. Então, quando você quer um módulo, você nem coloca o menos. Então, você quer o módulo da força eletromotriz para poder calcular a corrente, fazer U igual a RI, né, por exemplo. Bom, o que é interessante aqui você lembrar, já aproveitando que eu estou fazendo uma revival aqui, né, relembrando vocês sobre esse tema da corrente induzida. Se eu, por exemplo, aproximo o ímã com uma certa velocidade constante aqui, o fluxo varia. Se o ímã fica lá parado na frente da espira, a espira e o ímã aqui parado, não surge corrente, porque não tem variação de fluxo. Tem fluxo passando ali na espira? Tem, mas precisa variar para surgir a corrente. Se não variar, não surge corrente. Isso aí confunde muita gente. Eu posso colocar o ímã na cara da espira aqui, ficar parado, não vai surgir um pingo de corrente. Agora, se eu mexo um pouco, aparece a corrente e para. Se eu mexo e paro, ela aparece e para. Se eu volto, ela aparece no outro sentido e para. Tem que variar o fluxo. Tá? Tem que variar o fluxo. E
só por um macete aqui, já que eu estou aproveitando, dá para ter um macete para você saber o sentido da corrente aqui desse lado. Quem está olhando no sentido do ímã, né, na cara do ímã aqui no meu desenho, a gente brinca que é a lei do contra. Se o norte está aproximando, ele fala, não quero você não agora, você está se aproximando, eu quero que você vá embora. Então, para afastar o norte, você precisa gerar um polo igual, né, que repele. Aí você desenha um N aqui, ó, e as perninhas do N vão dizer o sentido da corrente gerada. Se você checar com a regra da mão direita o fluxo magnético que essa corrente gera, você vai ver que ele é para cá. Regra da mão direita. Ó. Ou seja, tentando contrário ao fluxo que gerou, por isso menos da equação. Mas você sabe aqui que o sentido que vai gerar com o polo norte se aproximando, por exemplo, é o sentido anti-horário. Só para reforçar, se eu tivesse o norte indo embora, o fluxo magnético vai estar diminuindo, né? Porque eu estou afastando, vai ter menos linhas de força que passam através da espira com o tempo. Só que como é a lei do contra, fala o quê? Ah, norte, você está indo embora? Não, agora eu quero que você venha. Então você coloca um polo sul aqui, que atrai o norte, e as setinhas ó, da perna do S vão dar o sentido horário da corrente induzida. Agora o que acontece então no microfone? Aqui nos exemplos você quase sempre vê o ímã, a espira parada, e o ímã afastando, ou aproximando ou afastando. No microfone é ao contrário, mas o que importa é a velocidade relativa. No microfone eu tenho várias espiras, que é a bobina, e tem um ímã aqui parado. É o ímã parado e a espira que se mexe. Mas o importante é variar o fluxo que passa por ela, né? Então, quando o som vibra para cá, você aproxima a bobina do polo norte, digamos que ele seja o norte. O que faz com que o fluxo aumente. É como se o norte estivesse se aproximando da espira, por exemplo. Vou fazer uma bobina um pouco melhor para poder usar aquele mesmo macete que eu fiz aqui, também serve. Por exemplo. Se ela estivesse se aproximando, vai o quê? É como se ela se aproximar do polo norte, dá na mesma que o norte se aproximar dela. Ela fala, opa, não quero que você se aproxime de mim, não. Então vou gerar um norte. Ou seja, eu sei que a corrente da espira vai ter esse sentido aqui, ó, na bobina, nesse caso. Se eu faço agora, quando vibra o som para lá, é como se estivesse se afastando do norte. Vai variar o fluxo e vai estudiar a corrente. Então esse é o microfone. Em vez de ser o ímã que está aproximando e voltando, o ímã fica paradinho e é a bobina que vai e volta de acordo com a vibração ali da membrana. Quando ela aproxima, tem variação de fluxo, surge uma corrente. E ela vai para o microfone, vai para a caixa de som, vai ser traduzida lá. Quando ela se afasta, gera uma corrente no outro sentido. E aí surge corrente e vai ser interpretada ali pelo instrumento que vai receber essa corrente, né? Que ele fala aqui. Vai para um alto-falante ou um gravador. E registra, né, sua voz, por exemplo, um gravador. Então, a própria questão, você vai ver que quando ela falou corrente elétrica induzida, ela jogou essa questão aqui no tema do eletromagnetismo, ou do magnetismo, vamos chamar, focado mais no magnetismo. E só isso já resolvia a questão. Tudo que eu expliquei serve para outras questões, eu aproveitei, mas só de você ter percebido que ele falou corrente elétrica induzida, então a resposta teria que estar ali no âmbito do magnetismo, já dava a resposta, sabia? Não precisa nem saber tudo isso que eu expliquei em cima. Só saber que corrente elétrica induzida é algo que está no magnetismo. É o magnetismo que provoca uma corrente elétrica induzida. Porque ó, você vai ver que só uma alternativa fala de magnetismo, se eu não me engano. A letra A. Essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina provocar a separação dos polos norte e sul do ímã. Gente, uma coisa que você aprende, polos norte e sul do ímã são inseparáveis. Mesmo que você pegue o ímã e quebre no meio, cada pedaço agora vai ter um norte e sul próprio. Não tem como separar os polos do ímã. Então já está fora aí. Essa aqui era de magnetismo, mas falava um absurdo. Então não é só a resposta certa que fala de magnetismo. Tudo bem, estou me corrigindo aí. Mas aqui falava um absurdo de separar os polos do ímã gerando uma corrente elétrica induzida. Tá? O que gera corrente elétrica induzida é uma variação de fluxo magnético que atravessa a bobina. B. Essa corrente produzida devido ao fato da vibração da bobina provocar uma variação do fluxo magnético através dela, da bobina, gerando uma tensão elétrica, força eletromotora induzida, que consequentemente produz uma corrente elétrica induzida. Perfeito.
Vamos ver as outras? Letra C. Essa corrente, devido ao fato da vibração da bobina, eliminar a tensão elétrica provocada pelo ímã do microfone. O ímã sozinho não provoca tensão elétrica. Na verdade, é a variação que provoca a tensão elétrica do ímã que estava lá quietinho. Então aqui fala tensão... Ah, não, vai. Eu falei que só uma falava sobre eletromagnetismo, mas me enganei, é que eu não lembrava. Na hora que eu resolvi, eu acho que fiquei com essa sensação. É porque a B era tão na cara, mas a A e a C também falam de ímã, mas falam coisas equivocadas. A D fala causar uma variação da constante elástica da membrana oscilante. O que isso tem a ver? Transformando os sonóis em sinais elétricos. Não. Tá? A vibração, se você fizer, por exemplo, aquela brincadeira de telefone de copo, né, de lata, você fala, outra pessoa ali, realmente a vibração ali da lata, da membrana que você coloca, vibra o fio e isso vira ondas que depois viram ondas sonoras na outra lata. Mas aqui é a parte elétrica, cadê? Então, a corrente produzida devido ao fato da vibração da bobina causaram uma variação da constante elástica. Como que você vai variar a constante elástica de uma mola, né? Tem que trocar a mola praticamente, ou destruir ela, mudar suas propriedades físicas. Por fim, essa corrente é produzida devido ao fato de a vibração da bobina gerar uma variação do comprimento do fio a ser percorrido pela corrente. Não, o fio com o mesmo comprimento, está preso aqui, ó, o mesmo comprimento. Modificando sua resistência, se eu mudasse o comprimento do fio, podia mudar a resistência elétrica. E aí, possibilitando mudar a resistência possível do movimento de elétrons, viajou, né? Aqui está indo toda hora da área, aqui ficou na área de dinâmica e a letra E ficou na área de eletricidade apenas. A, B e C eram as que falavam de magnetismo, mas aqui fala eliminar a tensão elétrica, na verdade a tensão elétrica que gera a corrente, seria um absurdo. E aqui fala separar os polos do ímã, é magnetismo, mas está falando outro absurdo. Então só por eliminação você ia na B também.